Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Consigo ouvir sim, Anne. Perfeito. Então, vamos dar início à programação de hoje. Boa tarde a todos. Meu nome é Anne Caroline Ribeiro, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da UEA. Vamos dar início, então, à programação de hoje, e eu gostaria de agradecer em nome de toda a comissão pela participação de todos que estão acompanhando as programações, e que esperamos que todos estejam bem e em segurança em tempos tão intensos e severos. Inclusive, a palestra de hoje, apresentada por Mariana Vieira Cardoso, consiste em um estudo extremamente necessário nesses tempos que dialoga com o presente momento, através de sua análise sobre literatura, pandemias e medicina. Nesta palestra, Mariana irá dialogar sobre como a história pode ser contada a partir da perspectiva das doenças, compreendendo-se que ao longo da história há uma tendência de fuga de temas relacionados às doenças. Mariana Vieira Cardoso possui graduação e licenciatura em Letras em Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Amazonas e atualmente, como mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes, é bolsista FAPEAM, integrante do Grupo de Pesquisa Memória Artística e Cultural do Amazonas, o MEMOCULT, atuando na linha Arquivo, Memória e Interpretação, na qual desenvolve o projeto orientado pelo professor Dr. Alisson Leão acerca do processo da modernização ocorrido na Amazônia no século XIX, a partir de narrativas de Márcio Souza. Essa mesma pesquisa também se insere no Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia, o PROCAD, no projeto intitulado Amazônia a Escritos Possíveis, Memória, Interpretação e Alteridades. Desde 2015, Mariana tem realizado estudos acerca da construção da identidade e história cultural latino-americana a partir de estudos em literatura ibero-americana e literatura panamazônica, sobretudo a partir dos anos de 1960. Então, pedimos que mantenham as câmeras e microfones desligados, a fim de evitarmos possíveis interrupções e problemas de transmissão, e qualquer questionamento pode ser realizado pelo chat e será respondido ao final da palestra. Então, passo a palavra agora para a nossa palestrante, Mariana. Então, obrigada, Anne, muito obrigada por ter aceitado o convite para essa mediação. Eu tenho muita alegria em ter a Anne não apenas como mediadora, mas também como uma grande amiga ao longo do percurso científico aí que nós traçamos desde a graduação. Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de palestras discentes do PPGLA. Então, depois dessa apresentação, estou até me sentindo honrada, né? Eu peço um favor para vocês. Eu peço que, por gentileza, caso não me ouçam em algum momento, né? Às vezes o cabelo pode envolver aqui, dar algum corte, vocês me avisem pelo chat, mas se verem que eu não estou visualizando, eu peço que a mediadora ou a comissão organizadora me avisem, tirando mesmo o microfone e me falando, tá bem? Porque acho que eu posso deixar passar. Eu vou ficar de vez em quando olhando aqui para baixo, porque eu fiz um resumo, afinal temos muita coisa para conversar. E o nosso tempo é um pouquinho curto, né? Então resolvi não me alongar muito e resumir tudo que eu quero falar para vocês. Bem, a nossa palestra hoje ela é sobre literatura e pesquisa em medicina humanística, né? O que é medicina humanística? É uma medicina relacionada à medicina narrativa, também é uma vertente da microbiologia e da história da medicina. Isso somado também à história cultural em si, que é algo que eu tenho me debruçado já faz algum tempo. Assim, um rápido parêntese. Eu passei em medicina pela UFAM, quando ainda era uma pequena padawan aí do ensino médio, e eu resolvi que não era isso que eu queria as letras. Mas, de alguma forma, as letras me trouxeram de volta à medicina. E essa pesquisa aconteceu devido, claro, obviamente, à pandemia que nós estamos vivendo, mas também porque logo que a pandemia foi, né, publicada ali em meados de março, eu percebi que as obras como A Peste, do Camus, e O Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, ficaram ali entre as literaturas, as 5 mais vendidas.
isso na primeira semana pandêmica. E daí o quadro que a gente tem é de uma busca cada vez maior em tempos de pandemia, de filmes, de livros, de séries e de tudo referente à estética que fale sobre outros tempos pandêmicos. E isso fez com que eu ficasse muito instigada em pesquisar. O que a gente pode entender é que a gente não busca esse consolo, esse solaço, né, melhor dizendo, em textos médicos, e sim na arte e na literatura. A relevância da literatura sobre a condição humana em tempos de turbulência é enorme, e a gente pode comprovar isso a partir dessa pequena lista de mais vendidos ou de filmes mais procurados em tempos pandêmicos como que estamos. Na literatura e na estética em geral, no cinema, nas séries que vocês assistem, a gente tem uma representação do medo, temos uma representação das perseguições, do ódio, da xenofobia e da compaixão também. Temas que são tão relevantes, então, em tempos pandêmicos, né? A literatura de horror, a literatura de pandemia para crianças, por exemplo, porque tem, né? A gente sabe que tem. Bem, nessa palestra, eu não vou deixar de falar termos acadêmicos, termos doutos, as palavras têm poder, mas é justamente pelas palavras terem poder que eu vou evitar uma espécie de verborragia que afasta muito a comunidade da academia. Então, se preparem para ver uma Mariana, talvez fazendo concordâncias verbais não muito corretas, mas se preparem também para ver uma Mariana, talvez citando Dostoiévski. O que eu posso dizer para vocês é que as doenças são parte da nossa vida. Todos já ficamos doentes, todos ainda ficaremos doentes. As doenças impactam de modo complexo grandes fenômenos sociais e são muitas vezes um fator determinante no crescimento econômico, por exemplo, né, na coleta de impostos, no controle demográfico, no planejamento urbano, na distribuição de renda e entre muitos outros fatores, né? As doenças, e em especial até a tentativa de evitá-las, também impactam todas as esferas da vida cotidiana e elas também influenciam na nossa alimentação, na nossa prática de esportes, no quanto do nosso salário vai ser destinado ali para o seguro de saúde ou para o plano de saúde, e até em como a gente organiza os nossos jardins, por conta da dengue, né? Então, o impacto das doenças em nossas vidas é tão grande que é estranho que elas quase nunca apareçam nos livros de história. Sim, claro, nós falamos da peste na Idade Média e discutimos como a rubéola e a varíola devastam as populações indígenas na América, mas a coisa para por aí, né? A história tradicional com que estamos acostumados na esfera pública, ela tem pouco a dizer sobre as doenças. Porque até recentemente, historiadores com frequência, eles minimizaram ou até ignoraram, né, a sua influência, a influência da história das doenças em si. Não é incomum a gente encontrar livros de história em que sucessões dinásticas, alianças militares, grandes guerras, elas têm um enorme destaque ali nesses livros, né? E em que as doenças, elas não aparecem nenhuma vez sequer. Eu fiz mesmo esse levantamento em alguns livros de história do ensino médio, do ensino fundamental, e por vezes as doenças nem sequer aparecem. A gente tem, por exemplo, o cólera, que ficou 115 anos aí, mas às vezes ele nem é citado comparado a, sei lá, a mudança de um rei para outro e essas coisas, né? Então, é fácil perceber que há algo de errado nesse tipo de análise, né? Se no presente, vamos lá, vamos pensar, se no presente, quando contamos aí com um sistema de saúde, exames de laboratório, medicamentos testados cientificamente, se mesmo assim, né, o impacto das doenças é tão grande, o impacto do coronavírus é tão grande, não seria de se esperar que no passado, quando muitos desses instrumentos ainda nem sequer existiam, esse impacto era muito maior. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre como outras populações e comunidades de outras épocas lidaram com as doenças do seu tempo. Essa sensação de que está faltando alguma coisa nos livros de história levou alguns historiadores e pesquisadores, principalmente ali no início dos anos 60, a começar a conversar mais sobre isso. Aliás, peguem o café de vocês, a água de vocês, o chá de vocês, viu? Vamos nos hidratar. Então, vamos lá. Existem trabalhos como
complexa relação, né, entre essa história e a medicina e a saúde em geral. Então, trabalhos como o do Foucault, História da Loucura na Idade Clássica, ou O Nascimento da Clínica, Intercâmbio Colombiano, do Crosby, e entre muitos outros estudos similares a esses, começaram a surgir a partir dos anos 60, tentando fazer com que essa carência sobre falar de doenças fosse sanada. E isso não apenas no campo da medicina em geral, mas também em outros campos, né? Tem um trabalho, por exemplo, do economista egípcio Abdel Mahan sobre a transição epidemiológica. Isso foi lá em 1971. E tem também um trabalho, né, que é o ensaio de crítica cultural, né, da Susan Sontag, que é a doença como metáfora, publicada ali em 1978, se eu não me engano. Então, essa nova perspectiva, ela permite certos fenômenos históricos sendo reinterpretados, né, correlacionando fatos que anteriormente pareciam distantes e sem nenhuma semelhança. Então, vamos fazer umas ligações a partir desses estudos? Vamos lá. Segundo essa linha de argumentação, o vácuo populacional criado pela morte de 95% dos povos indígenas da Amazônia é o grande motivador, por exemplo, na América em geral, para que se desenvolva a escravidão transatlântica. Olha só essa ligação que diferente. Outra ligação que a gente pode fazer é o impacto da tuberculose para a estética dos poetas românticos. Isso é até mais evidente para quem é da literatura. Para quem é da história, eu também posso citar um exemplo, que é o papel da lepra na formação do sistema carcerário, que é super importante ali. Por que nós temos um determinado cárcere de um determinado tamanho e com um determinado número de pessoas e como que isso se relaciona? Tudo isso tem a ver com a lepra, mas isso não é contado para a gente dessa maneira, não é relacionado para a gente dessa forma. Então, algumas dessas ligações, elas são, sim, muito inusitadas, mas, sinceramente, elas também são fascinantes para entender um pouco sobre nós, enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Para além do impacto histórico, o discurso cultural que criamos em torno das doenças, ele gera desdobramentos que influenciam diretamente nas nossas vidas, né? Então, no ensaio da Susan Sontag, que eu contei para vocês ainda agora, A Doença como Metáfora, ela vai falar para a gente como os vocábulos impregnados para falar do câncer, por exemplo, eles guardam ali uma origem militar e beligerante, né? Então, a gente costuma falar algo como as células cancerígenas invadem o nosso corpo, né? Elas são atacadas e com a quimioterapia, né, elas vão ser exterminadas. Então, a linguagem que a gente usa para extrair sentido da experiência de combate do câncer, então, invadir, atacar, exterminar, combater, é repleta de imagens de violência que, quando usadas ali metaforicamente, criam aquilo que a Susan Sontag vai chamar de elemento genocida. Se eu tenho um câncer, obviamente eu vou fazer de tudo para matá-lo antes que ele me mate, né? E essa é justamente a lógica empregada por Hitler em Minha Luta, que ao chamar os judeus metaforicamente de um câncer social, ele necessariamente faz apologia a esse nosso conceito que a gente tem aqui em comum, de que isso precisa ser exterminado, né? Então ele faz uma apologia indireta, ou até mesmo bem direta para alguns, ao genocídio. E esse exemplo serve para mostrar para a gente como algo que pode parecer irrelevante sobre a nossa concepção acerca das doenças é, na verdade, essencial. A forma como imaginamos, discutimos e construímos socialmente uma doença está diretamente relacionada ali à nossa visão de mundo, como indivíduos e como sociedade. E é nesse momento que a arte, e especialmente a literatura, passam a ser um ponto-chave. A arte funciona como um espelho, né? Um espelho das nossas expectativas culturais e sociais, dos nossos medos, das nossas ânsias como indivíduos e como sociedade. A arte é, desse ponto de vista, um reflexo, uma consequência daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Mas, contemporaneamente, a gente entende a arte também como uma formadora de opinião, né? Então, ela é um instrumento de questionamento,
de relativização e de convencimento. Assim, então, a arte é, ao mesmo tempo, uma consequência dos nossos desejos e das nossas ânsias, mas também é uma motivadora desses desejos, ânsias e temores, né? Então, isso cria aí, então, um movimento de retroalimentação, né? Um problema do ovo da galinha, que nos permite ponderar, então, eu me expresso assim porque eu penso dessa forma, ou eu penso dessa forma porque eu me expresso assim. Isso pode parecer aí uma filosofia barata, mas não é, eu juro, é relevante, é indispensável. Quando a gente descobre, por exemplo, vamos lá, que o romance mais vendido na França do século XIX é O Judeu Errante, do Eugène Sue, uma obra em que existe lá um judeu imortal que ele vai espalhando o cólera pelo mundo todo, então ele espalha o cólera ali pela Rússia, aí ele vai, viaja, espalha o cólera pela Índia, e aí ele chega até a França e espalha o cólera na França. Então ele é imortal, ele só é um grande vetor dessa doença e ele é um cara terrível, ele vai espalhando para todo mundo. Esse é o romance mais vendido da França no século XIX. Quando a gente coliga isso ao Minha Luta, a gente entende que a cabecinha do Hitler, né, e o que ele coloca ali no Minha Luta, não são só vitupérios de um sociopata, que é o que ele é, mas não são só isso. Na verdade, o Hitler reverbera algo que toda a sociedade ali já alimentava, né? Então, O Judeu Errante, só para vocês terem uma noção, ele é publicado em 1844. É 92 anos antes do Minha Luta, né? Que é publicado ali em 1926. Por sua vez, o Judeu Errante, ele retoma uma antiga tradição de perseguição aos judeus como envenenadores dos poços, que é alimentada desde a Idade Média. Então, a gente tem um preconceito e uma xenofobia que é alimentado durante muito tempo, até que um cara escreve um livro dizendo que eles são cânceres, né? Eles são um câncer social, precisam ser exterminados, que é o Hitler. Então, dessa maneira, a representação literária do antissemitismo se revela um elo de ligação imprescindível para compreendermos um fenômeno que se origina lá na Idade Média e desemboca na Segunda Guerra Mundial, e num preconceito que muitas pessoas têm até hoje, né? Então, há muitas outras instâncias em que a literatura se revela um campo fértil para refletir sobre os nossos pressupostos e os nossos preconceitos. A partir dessa compreensão, é possível a gente compreender o porquê da literatura, na literatura, por exemplo, somente aristocratas têm tuberculose, né? E somente mulheres têm sífilis. Também a gente pode fazer outras ligações, né? A gente pode fazer a ligação, por exemplo, de como que as histórias das doenças e as descobertas científicas impulsionam a ficção científica, né? Como um novo gênero da literatura. Ou o Sherlock Holmes, na realidade, é um detetive cientista, inspirado no Louis Pasteur, né? Quem é o Louis Pasteur? Prometo. Mas, enfim, como o Sherlock Holmes, de certa forma, é inspirado nele, e como ele age como um instrumento da expansão imperial inglesa. Então, o Sherlock, ele não é só ali uma literatura, ele está representando alguma coisa, isso tem muito a ver com as doenças da época e com o lado científico da época. A gente pode compreender ainda por que as epidemias do século XIX, elas são um pré-requisito para o Estado totalitário do século XX. Vocês já pensaram nisso? Ou como a formação das favelas do Rio de Janeiro, elas estão muito ligadas ao cólera e à febre amarela. Ou como ainda os avanços da prevenção da malária foram condições para a criação do Canal do Panamá. E ainda, mais um último exemplo, como os vampiros podem ser dados como uma personificação do medo, do contágio, de não ser humano, entende? Essa literatura de horror, ela, na verdade, transmite muito sobre o nosso medo de ter doenças, né, de estar doente. Bom, gente, eu vou levar vocês para 3 lugares nessa palestra e eu prometo tentar não me alongar. No máximo que eu quero falar aqui para vocês é durante uns 40 minutos, 1 hora. Então, o nosso primeiro lugar que a gente vai hoje para entender um pouquinho sobre doenças e sobre essa conexão com a estética e com a literatura em geral é a Itália. Mas não é a Itália de hoje, não. Ainda que fosse interessante falar da Itália de hoje, seria muito interessante, mas vamos deixar para outra palestra.
eu quero levar vocês para a Itália de 5.000 anos atrás. A gente vai começar a passear aqui pelos Alpes, uma parte dos Alpes que se chama Essal. Essa parte dos Alpes, ela faz fronteira ali com a Áustria, e por isso esse nome nada italiano, né? Mas essa parte, ela é muito conhecida, né? Ela pertence ali ao Trentino Alto Adige, que antigamente era parte ali do Império Austro-Húngaro, então fica ali entre uma fronteira mesmo entre a Itália e a Áustria. Bom, a questão que eu trago aqui para vocês é que em 1991, 2 turistas austríacos que passeavam por essa zona, lá na Itália, eles não sabiam que já estavam na Itália, tá? Eles são austríacos, então eles vão andando, não tem ali uma fronteira, né? Então eles passam para a Itália, não sabem. E eles veem um corpo, um morto, conservado, congelado. O que eles fazem? Estão em 1991, chamam os bombeiros, esse corpo levado ali para próximo da Áustria, né, que é o local mais próximo que eles estavam, e eles começam, então, a achar que era um alpinista morto, né, tinha sido morto, assassinado, não se sabe. Bom, depois das análises forenses terem sido realizadas, a gente vai descobrir que, na verdade, não é um alpinista, é uma múmia. Sim, meus amigos, é uma múmia de 3.100 a 3.400 anos antes da Era Comum. Então, é uma pessoa que morreu há pouco mais de 5.000 anos atrás. Essa múmia, ela estava em estado de conservação incrível, tá? Porque no momento da morte, se trata de um homem, né? Então, no momento da morte dele, ele caiu numa espécie de região pantanosa ali, numa lama, e essa água lameada, que não tem oxigênio, ela fez com que essa carne não fosse corroída ali por bactérias, né? Então, é o que a gente chama na medicina de água anaeróbica, né? Que conservou ali o corpo e depois ele acabou ficando congelado. Então, a gente tem um corpo de mais de 5.000 anos atrás, né? Em um estado perfeito de conservação, e a gente consegue saber até o que ele comeu na última refeição. Essa múmia, ela foi batizada de Ötzi, porque significa, então, homem do gelo, algo parecido, tem a ver com o local que ele foi encontrado. Inicialmente, houve um embate, então, entre a Itália e a Áustria, claro, né? Porque quando se percebeu a importância dessa descoberta, é uma múmia super bem conservada, encontrada ali na Europa, é a múmia mais antiga encontrada na Europa, por sinal. Eles brigaram por algum tempo. Mas a Itália acabou ganhando. Deixa eu dar uma olhada aqui, que vocês estão falando comigo. Ah, tá. É super interessante. Então, vamos lá. A Itália brigou por algum tempo, né, com a Áustria, e a Itália ganhou, claro. Então, o corpo foi retirado do Império Austríaco, né, e foi para a Itália. Hoje a gente consegue ver essa múmia, tá? Tá na cidade de Bolzano, e é possível visitar o museu, se chama Museu do Ötzi. É um museu, assim, que é dado como pouco conhecido, mas é uma das atrações mais peculiares da Itália, acho que vale a pena aí conhecer, né? A coisa legal do Ötzi, vamos lá, né? É que ele não estava pelado. Desculpa, gente. O Ötzi, na verdade, além de não estar pelado, ele tem muitas informações importantes. Então, ele estava ali vestidinho, né? Ele tinha o seu sapatinho, ele estava com uma espécie de proteção, assim como a minha, só que era de pele, obviamente. Ele estava numa posição, assim, ele morre como se ele estivesse indo pegar uma flecha para atirar o arco, e aí ele cai, né, desse penhasco nessa lama toda, e ele falece dessa maneira, mas ele estava de sapatinho, ele tinha sua roupa, as suas roupas até o ligam ali a uma história... As roupas dele até o ligam ali a ser um chefe da sua tribo, né, um aristocrata da sua época, era isso que eu queria dizer. E o que eu posso dizer para vocês? O Ötzi carregava 2 bolsas. Uma bolsa, ele tinha ali um carvão aceso, algumas coisas que ele ia usar ali para fazer uma fogueira, provavelmente. Ele carregava algumas armas também. E na outra bolsa do Ötzi, que era uma bolsa de couro, ele carregava alguns cogumelos. Tudo bem, né? Mas o que interessa a gente é justamente isso, tá? Se vocês forem no museu do Ötzi, dá para vocês verem tudo isso que eu estou falando e dá para ver o próprio Ötzi, porque o museu ele é feito ali numa espécie de câmara, né, frigorífica, em que você consegue ver o próprio corpo. O que interessa para a gente hoje, porque eu trago o Ötzi para vocês, é justamente por o que ele trouxe na bolsa.
Claro que o Utz, por si só, é super interessante. Mas a questão aqui são os cogumelos. A questão é que esses cogumelos, eles são usados até hoje como base para uma medicação que a gente conhece e provavelmente já tomou. É usado como base para a medicação de profilaxia de vermes, mais especificamente contra lombrigas. Então, ele tem o cogumelo, algum princípio ativo, alguma substância que mata os vermes. Se tiver alguém aí da biologia, pode explicar isso melhor do que eu, né? Mas o que a gente precisa entender, então? O Utz, quando foi lá para análise forense, pasmem comigo aqui, ele estava com verme e estava com lombriga. O Utz, há 5.000 anos atrás, carregava na sua bolsa o remédio natural, os cogumelos, que iam matar as lombrigas que ele tinha. Mas como que ele sabia disso, Mariana? Se não tinha um exame de fezes para ele saber que estava especificamente com essa verme, que se não tinha nenhum exame laboratorial para saber que esse cogumelo ele tinha ali um princípio ativo que mataria essa verme. Então, a gente está falando de uma questão que ele já tinha a medicação, mesmo sem saber de todas essas comprovações que hoje são necessárias laboratorialmente, né? Se a gente fosse falar com o Utz, provavelmente ele não ia conseguir explicar por que aqueles cogumelos matam os vermes, né? Ele certamente teria ali uma explicação, talvez mágica, talvez ritualística, mas o fato é que essa explicação que ele nos desse, ainda que essa explicação estivesse errada, né, ela não retira a funcionalidade da prática. Então, ainda que a teoria seja obsoleta, ainda assim, ela não desmente que a prática seja válida, né? Então, algo que é muito comum na medicina, por sinal, em sua história, é o fato de a explicação, a teoria, às vezes, estar errada, né? Mas isso não implicar de que a prática não funcione. Então, durante a história, na vida prática, as pessoas, elas tiveram e ainda têm a oportunidade de alguns experimentos, né? De chás e de vários outros tipos de ervas, plantas e alimentos, que fazem com que a gente possa criar ali pequenos remédios cotidianos, emplastos, se vocês quiserem uma palavra bonita. E de pouquinho em pouquinho se cria, então, uma sabedoria popular que muitas vezes pode justificar a eficácia desses remédios, com teorias que são espúrias. Mas isso não necessariamente implica que esses remédios não funcionem. Então, existe um campo, por exemplo, da arqueologia que se chama arqueologia experimental. E o que os arqueólogos experimentais fazem, entre várias coisas, é justamente tentar pegar receitas de remédios ou de outras coisas também, de outros tempos, e eles tentam recriar isso. Existe um estudo dessa área da arqueologia, que é a arqueologia experimental, que eles conseguiram descobrir num documento histórico uma receita de cerveja do século IX. E aí eles testaram até que deu certo. Eu estou bebendo água, viu? Falei de cerveja e bebi estranho, né? Estou bebendo água. Mas, de qualquer modo, a cerveja ficou aí super famosa, até chegaram a vender a receita dela. E existe muito desse tipo de coisa, né? Desse tipo de tentar aproveitar de alguma forma ali algo do passado. Então, o chá que a vovó às vezes pode indicar para a gente, quando a gente está com dor no estômago, por exemplo, ele pode ser explicado ali a partir do campo de uma energia, de um campo astrológico, mas isso não implica de que esse chá necessariamente não funcione como remédio. Então, a medicina ela tem uma história longuíssima, e ela é tão longa quanto a história da humanidade, né? Então, não depende de um laboratório, a medicina não dependia de um laboratório até muito pouco tempo atrás. E ela não depende de um sistema de interpretação e formalização desse conhecimento. Ao longo da história da medicina, não se fazia como se faz hoje, né? Que é primeiro a teoria e depois a prática. Na verdade, por muito, muito tempo foi primeiro a prática e depois, né, que o paciente melhorava ali, tinha sorte, então anotava-se aquilo e aquilo virava uma teoria ao longo do tempo de uso e comprovação. E o Utz ilustra isso para a gente. O fato de ele ter esses cogumelos demonstra que,
por vezes, há questões medicinais que ultrapassam totalmente as barreiras do que a gente hoje acredita ser científico, né? Então, outra coisa do Ötzi, e eu já estou me terminando e a gente já vai para outro local importante, só são pontuações, é que ele era um homem de 40 a 50 anos, né? Provavelmente, como eu falei, ele era o chefe ali da tribo dele, ou algo muito próximo disso. Ele tinha muitas armas, enfim, as roupas eram muito bacanas. E ele tem uma outra condição médica que a gente também pode destacar aqui. Ele tinha reumatismo. E ele é super tatuado. Hoje você tem mais de 100 tatuagens. Se vocês forem buscar aí a múmia, vocês podem fazer isso. Vocês vão ver que ele é um cara super tatuado. E essas tatuagens, elas coincidem com os pontos de artrose. Então, ele tinha lá uma dor na junta, né? E ele fazia tatuagens colocadas acima justamente dessas lesões ósseas. O que leva alguns estudiosos a crerem que o Ötzi, ele poderia ali participar de rituais de acupuntura da sua época, por exemplo, ou selos da sua época que faziam aquela dor de alguma forma passar. O estranho disso tudo é que realmente os selos que eram colocados nele, em cima dessas lesões ósseas, realmente quando a gente vai fazer a análise, aquele osso já não tem mais pontos lesionados como em outros que não sofreram ainda a tatuagem. Então, isso é o que a gente chama na medicina de conhecimento mágico, ritualístico, médico, né? E o meu propósito de apresentar o Ötzi para vocês hoje é de justamente mostrar esse conceito da medicina ao longo da história. A medicina, como a gente conhece e entende hoje, em um conjunto de valores teóricos, científicos, ligada ali a uma prática experimental, cética, em que o laboratório ali é a imagem central, ela é muito nova, né? Ela data ali de 1800 em diante, 1860 em diante, então final ainda, né, de 1800. E isso vai ser o que o Foucault vai chamar lá para a gente de mercantilização, né? Perdão, de medicalização, né? Estou pensando à frente. Mas é importante entendermos, a gente precisa conversar sobre isso, pelo menos resumidamente, de que ao longo da história não vai existir uma distinção tão clara entre o que é o saber médico científico e o que é o saber curativo médico popular, né? Então, ao longo da história, figuras como curandeiro, xamã, bezendeira, pajé e o médico vão ali ficar toda hora se sobrepondo. Todos eles faziam as mesmas coisas ao mesmo tempo e conversavam sobre isso, trocavam figurinhas sobre isso. E para compreender isso melhor, eu levo vocês já para o nosso segundo local, combinei vocês levar para 3 locais, né? Então, o nosso segundo lugar que nós vamos é para a Grécia. A gente vai, então, falar um pouquinho sobre o Hipócrates, que é conhecido como o pai da medicina. Eu prometo que eu vou já chegar na literatura, tá bem? Mas vamos falar um pouquinho sobre o Hipócrates. O Hipócrates, então, é um autor grego, né? Ele viveu ali antes da Era Comum. Então, ele vive em torno do século V, antes da Era Comum. É contemporâneo do Aristóteles. E ele vai fazer, então, alguns tratados, né, sobre várias doenças e desenvolver uma teoria geral sobre o porquê da doença em si, por que a gente fica doente, em primeiro lugar. E no desenvolver dessa teoria, ele só usa fatores naturais, né, como alimentação, ingestão de líquidos, quantidade de exercícios. Ele não vai conseguir, então, justificar para a gente as doenças a partir de refúgios espirituais, ou dizendo que é a vontade dos deuses, porque na época era muito comum, né? Então, Hipócrates vai dizer, não, isso só tem a ver com a questão física, com este corpo, o que ele está comendo, a quantidade de horas que ele está bebendo, a quantidade de horas que ele está dormindo, o quanto está bebendo água, ou o quanto é estressado. Aliás, o Hipócrates ele tem um tratado sobre epilepsia, porque na época os gregos achavam que a epilepsia era algo sagrado, uma bênção divina, um estado mediúnico, enquanto a pessoa estava ali super mal, né? E o Hipócrates vai dizer, não, gente, isso é uma doença, isso é um problema, e eu posso comprovar para vocês que isso não tem nada de benefício, não é nada de contato com os deuses. E aí ele vai fazendo tudo isso, né? Essa teoria que ele desenvolve e vai se desenvolver depois dele também
né? Vai ter outros contribuidores para essa teoria. Ela tem, então, ela vem uns 400 anos antes da Era Comum, e ela vai viver ali mais uns 2.500 anos, passando pelo Galeno também. A galera de medicina que estiver aqui pode também depois comentar sobre isso, né, que é o outro grande titã da medicina e que vai contribuir com Hipócrates sobre isso. Então, vamos lá, falando bem rapidinho sobre que teoria é essa do Hipócrates, por que ele é considerado o pai da medicina. Bom, o Hipócrates, ele desenvolve uma teoria que é chamada de teoria dos humores, teoria humoral, teoria dos 4 humores, ou ficou conhecido mesmo como teoria hipocrática. Mas não tem nada a ver com ser mal-humorado, não, viu? A teoria postula que esses humores, eles são 4 elementos essenciais dentro do corpo humano, são 4 líquidos, então, né? Humores no sentido de líquidos. Seria, então, o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Todos os seres humanos são formados, então, segundo Hipócrates, por esses 4 líquidos. Esses 4 humores, como ele chama, e a gente vai chamar aqui também para não confundir. Então, esses humores, eles seriam produzidos ali em diferentes órgãos do corpo, né? Em um sistema ali razoavelmente complexo, e são afetados pela forma como você come, como eu falei, como você dorme, como você é estressado, como você vive e tudo mais. O Hipócrates, ele vê a saúde, então, inserida aí num contexto mais holístico, né? Vocês podem perceber isso, porque ele está falando de um conjunto ali de vivências que esse indivíduo vai ter, e a partir disso ele vai ou não ser doente. Um contexto em que os teus hábitos e a tua saúde estão ligados. E vocês podem perceber que a gente tem essa ideia do Hipócrates até hoje, né? Até hoje a gente fala coisas como, tenta descansar mais um pouco, se você não está muito bem, se está indisposto, come melhor, né? Você tem que parar de comer isso, comer aquilo. Então, a gente também ainda reverbera e se mantém nessa teoria do Hipócrates. Basicamente, a ideia da teoria dele é de que quando esses humores estão em equilíbrio, você está saudável. Quando esses humores estão, algum deles está mais e está menos, você está doente. A coisa interessante sobre a teoria da saúde do Hipócrates é que não existe, então, doenças. Existe uma única doença, e essa doença, na verdade, pode ter ali muitos sintomas, né? A forma que ela se manifesta é plural, mas ela só é uma única doença, é um estado. Ou eu estou com saúde ou eu estou doente. Então, a origem é sempre a mesma. Quando eu estou doente, é porque um dos humores está desequilibrado. Se for sangue demais, essa pessoa é sanguínea, tem problema cardíaco, tem problema de respiração, tudo mais. Se for fleuma demais, essa pessoa é fleumática. Então, ela vai ter ali alguns problemas relacionados aos ossos, por exemplo. Se for bilis amarela demais, essa pessoa é colérica. Se for bilis negra demais, essa pessoa é melancólica. Então, é por isso, vamos falar de literatura, enfim, é por isso que na leitura de Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, no primeiro parágrafo começa com algo como: eu sou um homem doente, eu sou um homem mau, acho que tem um problema no fígado. É algo assim, né? Então, vamos retomar. Em 1800 e pouco, existia uma única doença, resultado de um desequilíbrio dos humores, e a segunda coisa importante é que a forma como esse desequilíbrio se dá, né, gera mudanças ali comportamentais no paciente. Então, uma pessoa colérica é iracunda, ou seja, é uma palavra bonita para dizer que a pessoa é brava. Enquanto que uma pessoa melancólica é depressiva, né, mas com tendências artísticas também. Então, a doença, para o Hipócrates, ela influenciava no nosso comportamento e na nossa visão de mundo. Então, quando eu li lá a frase, né, do Dostoiévski falando: eu sou um homem doente, sou um homem mau, acho que tenho problemas no fígado, eu achei que ele estava ali sendo irônico, né, falando uma coisa qualquer, fazendo uma ligação ali devido a ele ter dores. Mas, na verdade, ele não estava fazendo só isso. Ele estava se referindo a essa teoria médica, a teoria dos humores, porque, segundo ela, quem tem problema no fígado é melancólico e isso causa um desequilíbrio em que a pessoa se torna uma pessoa malévola. O Hipócrates dizia que as doenças faziam com que as pessoas fossem ou não más. Então, o leitor de Dostoiévski, do seu tempo, lá em 1800 bolinha, entende isso automaticamente, né? Enquanto que, para a gente, isso talvez já seja sem muito sentido. A gente precisa aqui estar fazendo, então, uma arqueologia do saber para poder recuperar o sentido dessa frase do século XIX.
Então, como Nietzsche dizia, né, se a história tivesse sido escrita por Dostoiévski, ela seria muito mais interessante. Mas, avançando mais ainda, então, a teoria hipocrática ela tem algo muito grave, vocês perceberam comigo? Ela consegue explicar um tumor, uma dor nas costas, uma inflamação, mas ela não consegue explicar como várias pessoas adoecem ao mesmo tempo. Ou como uma doença pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Como é que eu não estou com os meus humores ok e vou, por isso, sei lá, de alguma forma contagiar os humores do outro, né? Então, essa teoria não consegue explicar isso, né? Não existe uma ideia de uma palavrinha mágica que a medicina atual tem bastante, que é a de contágio, né? Na verdade, essa palavra não existia na medicina como um todo. Contágio, que é do latim contangere, né? Tocar, tocar junto, contagiar, vai aparecer na primeira vez na Bíblia cristã. É uma frase que Jesus fala após ressuscitar. Então, ele encontra 3 apóstolos e um dos 3, acho que está em Mateus, um dos 3 queria ali tocá-lo e ainda não era o momento, precisava contar aos demais. Então, ele fala ali, noli me tangere, né? Não me toque, não posso chegar até perto de você, vai lá e avisa os outros. Bom, as doenças transmissíveis, elas podem ser causadas, a gente sabe disso hoje, por fungos, por parasitas, por vírus, por bactérias. As pessoas, elas percebiam essa relação, mas elas não conseguiam externar isso, e isso era um problema na medicina. Até que existe um arquiteto que vai ajudar muito a medicina, e talvez a gente nem se lembre disso. O nome dele é Vitrúvio. Ele é um romano do século I. Ele viveu na Era Comum, é contemporâneo de Jesus e de Virgílio, e ele morreu em 12 ou 15 depois da Era Comum. Então, o Vitrúvio, ele escreveu um dos tratados mais importantes da arquitetura e um dos tratados que fazem a medicina mudar bastante. O nome do tratado é de arquitetura, então, sobre arquitetura, né? Nesse tratado, ele menciona que quando você constrói um prédio, uma grande construção da época, né, perto de um pântano, a fumaça que exala desse pântano, o cheiro ruim, a peçanha dos animais mortos, isso tudo, de certa forma, forma ali uma neblina, uma nébula, como ele chama, e quando isso sopra, né, no vento, essa fumaça venenosa é jogada para cima das casas, e a partir disso, essas casas que são construídas perto do pântano, fazem com que essas pessoas que ficam ali fiquem doentes, né? Então, assim, naquela época, a partir dessa ideia do Vitrúvio de dizer, galera, não constrói casa perto de pântano. A partir disso, se conciliava a ideia do Hipócrates, porque o Vitrúvio falou assim, de alguma forma, o pântano faz ali uma nuvem, e essa nuvem mexe com os humores, e todos os meus clientes têm ficado doentes se eu fizer a casa deles perto dos pântanos. Então, não façam casas perto dos pântanos. De alguma forma, isso vai agregar na teoria do Hipócrates essa questão de miasmas. Miasma é uma palavra do grego, né, que significa, então, poluição. Basicamente, eles conseguiam, nessa época, observar a mesma coisa que a gente está observando hoje. Porque quem mora perto do pântano fica doente. E eles conseguiam entender, ó, ali tem alguma coisa que está fazendo com que essas pessoas fiquem doentes, né? Mas eles não conseguiam dizer o porquê exatamente. E a gente vai agora, né, novamente, uma aula aqui de italiano. Ar ruim. Maleária. Malária. Então, a doença do pântano, malária. Todo mundo que morava perto do pântano tinha malária, a doença do ar ruim. Então, a malária, na verdade, né, esse nomezinho, ele vem a partir dessa ideia de que existem miasmas, existe uma nuvem, e essa nuvem faz todo mundo adoecer. Então, entendia-se assim essa relação entre pessoas sofrerem de malária e pessoas morarem perto de pântanos, né? Eles não sabiam que o vetor da malária era o mosquito, que o mosquito se procriava no pântano, né? Mordia uma pessoa já infectada, se infectava e infectava outros. Na verdade, essa ideia de vetor, né, ela vai depois, muito tempo depois, 1890. Então, por muito tempo, eles acreditaram que a malária era só uma questão de ar ruim, ar poluído, né? Então, essa relação do pântano e do ser humano, através de um vetor, como eu falei para vocês, ela só vai ser descoberta ali no final do século XIX já, né? Então, basicamente, meus amigos e minhas amigas, se vocês gostam da série Lost,
Meio que os caras não inventaram nada, né? Porque a nuvem preta do Lost, ela tinha raios ali saindo por volta dela toda, né? Mas ela representava mesmo um miasma, são só os raios. Mas era uma nuvem muito ruim que matava as pessoas. Eles imaginavam isso, eles imaginavam que perto do pântano tinha essas coisas. Então, talvez você até conheça o Vitrúvio, viu? Porque ele foi muito importante para o Renascimento. Existe um desenho super famoso de ninguém mais, ninguém menos que Leonardo da Vinci, que se chama O Homem Vetruviano, que é até uma moedinha de 2 euros, né? Tem o Homem Vetruviano lá. Esse desenho, ele se chama O Homem Vetruviano justamente porque o Da Vinci, ele estava tentando ali resolver um problema que o Vitrúvio tinha levantado justamente nesse tratado que eu falei para vocês, que é o de arquitetura. Bom, vamos voltar ao nosso papo, né? O que sim vem ao caso é que depois de muito tempo de tudo isso, um acadêmico do Islã, um médico persa, lá em 1025 já, produz um texto chamado O Cânon da Medicina. Nesse texto, ele vai um volume gigantesco, assim, uma enciclopédia. Ele vai falar, então, para a gente tudo o que aconteceu na medicina até a época dele. E ele vai dizer para a gente que essas questões desses miasmas, elas são estranhas, porque nem todo mundo que fica perto do pântano fica doente. Como é que explica que uma família toda está ali vivendo no pântano e só uma pessoa dessa família adoeceu? Né? O cara que fez isso para a gente é o Ibn Sina, que é um nome persa, então a latinização do homem fez ficar o nome Avicena. Vale muito a pena pesquisar sobre ele, principalmente para o pessoal que se interessa em história e em medicina. Bom, o Avicena ele é até muito famoso ali da época do Renascimento do Islã, da Idade de Ouro do Islã, mas é normal que a gente não conheça muito sobre o Renascimento que não seja da Europa, né? A nossa história, infelizmente, ainda é muito europeizada e agora muito estadunidensizada, né? Mas o Avicena, então, como eu falei para vocês, ele é um titã da história da medicina e a contribuição dele vai ser tão grande que até o alienista do Machado de Assis vai citar ele. Tem uma parte lá do alienista em que ele está contando que o nosso herói voltou de viagem, tinha estudado medicina na Europa durante anos, né? E aí ele volta cheio de saberes, cheio de ideias. E aí ele fala assim, estudou tanto, mais tanto, que chegou até os textos de Avicena, que são os mais difíceis de encontrar na medicina. Então, vejam como essa tradição é longínqua e ela vem até o Machado, né? Ela vem até tudo isso. No cânon da medicina, só voltando um pouco para vocês entenderem, o Avicena, ele aceita, tá, a teoria do campo dos miasmas, que era uma teoria que falava ali do desequilíbrio dos humores a partir da nuvem que vem do pântano ou de qualquer água parada, né? Mas ele também postula a existência de uma forma de contágio. Então, enfim, na medicina, a gente vai ter uma ideia de contágio. Ele percebe que há doenças que se espalham e ele cria uma teoria miasmática mais clássica que chega para a gente até hoje. Um outro cara que fez isso muito próximo dele ali, também no Renascimento, mas aí no Renascimento da Itália, foi o Daglio Francastoro. Bom, então, como eu estava falando para vocês sobre o Machado, né, essa teoria dos miasmas, ela vai do Vitrúvio, no ano 0, até o Avicena, em 1045, até o Francastoro, em 1500, e chega e reverbera na literatura do alienista, que é lá de 1870, né? Então, ela sobrevive muito mais que a teoria hipocrática, ainda que ela se apoie na teoria hipocrática. Né? Ela chegou, essa teoria do Avicena, até o século XX, né? Mesmo depois ali da Revolução do Laboratório, que é uma revolução que acontece a partir de 1860 e que mudou completamente a história da medicina. Né? Em português, a gente conhece muito, fazendo um parêntese rápido aqui, essa revolução como Revolução Pasteuriana, mas eu prefiro chamar ela de Revolução Bacteriana, porque ainda que o Louis Pasteur tenha sido muito importante, já que ele fundamenta ali a ideia do leite pasteurizado, ele não é o único a defender essa teoria das bactérias, né? Ele é certamente um pesquisador que fez várias contribuições além dessa, né? Mas ele também estava ali junto com vários outros. Eu destaco o Peverell, que fez ali toda uma teoria sobre o câncer. Destaco o Robert Koch, que faz uma teoria ali sobre a tuberculose. O Hans, né, que vai fazer ali a descoberta da primeira bactéria, que vai, então, descobrir a hanseníase. E o Robert Lister, que vai descobrir, então, a questão das cáries e vai criar o Listerine. Eles sempre adoram colocar o nome deles, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Essa teoria, ela se estabelece
mas ela demora, né? Essa teoria das bactérias, que vem ali em 1908, 1910, ela demora, as pessoas ainda acreditavam, não, tem a ver com o ar, tem a ver com a nuvem do mal, não tem a ver com bactéria, não. Então, é complicado. Quando as teorias são muito novas ainda, elas não se estabelecem tanto na população, ainda que a ciência já diga que elas são reais. Né? Então, a gente sabe dessa questão dos vermes, dessas questões dos germes, das bactérias e tudo mais, mas a teoria bacteriana ainda vai sofrer aí por um tempo, e a teoria dos miasmas ainda vai persistir por muito tempo. Então, vamos para o terceiro local que eu queria falar com vocês. Eu vou levar vocês agora, por último, no nosso encontro, ao Rio de Janeiro. Para levá-los até o Rio de Janeiro, eu preciso fazer uma pequena explicação sobre a teoria dos miasmas. Bom, como vocês sabem, a gente já conversou, a teoria dos miasmas é uma tentativa, né, de explicar o contágio. Os miasmas, eles seriam, então, como a gente falou, putrefações, hálitos, fedores, poluições aéreas, que explicavam tanto o contágio quanto os sintomas que o indivíduo tinha, né? Mas há um problema. Segundo essa teoria, todas as populações deveriam ficar doentes em ambientes miasmáticos, né? Em ambientes ruins, como eu falei para vocês. Como é que ela explicaria, então, que só uma pessoa ou duas da família que mora num pântano teve a malária? Então, os miasmas, eles deviam funcionar de maneira 100%, mas como eles não funcionavam, a teoria criou uma ideia de que existem pessoas que estão suscetíveis aos miasmas que respiram, enquanto tem pessoas que não estão suscetíveis. E era essa a explicação que o médico dava. Então, Mari, qual que é a ideia de susceptibilidade? O que faz essa pessoa ficar suscetível, né? Bom, gente, pasmem comigo. A medicina acreditava, durante muitos séculos, estou falando de séculos, que o que fazia com que a gente ficasse suscetível a uma doença era nada mais, nada menos que o medo. O medo era, desde os primeiros séculos até meados do século XX, isso até 1950, 60, o maior fator de susceptibilidade da medicina, e isso está em vários documentos históricos. Há diversas coisas que fazem com que você seja mais suscetível, é claro. Há aquele desequilíbrio dos humores que o Hipócrates falou pra gente, né? Beber pouca água, não se alimentar bem, dormir pouco. Mas os médicos diziam, não, o pior de todos, o que vai fazer tu ficar doente é tu ter medo. Então, dentro do pensar médico, você ter medo de uma doença para a medicina de até 1800 e bolinha, quer dizer que você é mais suscetível a ter essa doença. Então, eu trago vocês ao Rio de Janeiro, vou fazer um breve comentário mesmo, não vou conseguir, né, por conta do nosso tempo, fazer uma senhora leitura de um conto que eu queria com vocês. Mas acho que esses comentários podem ajudá-los, então, a depois recorrer a esse conto e fazer os próprios entendimentos aí de vocês. Bebam água. Então, vamos lá. Bem, para a gente conseguir fazer essa leitura bem rápida e eu terminar minha fala, o que eu quero que vocês compreendam de primeira? Vamos tentar fazer um experimento mental típico da história cultural, né, que muitos historiadores culturais fazem, que é tentar se imaginar como uma pessoa que ainda não viu a Revolução Bacteriana que eu comentei para vocês, né? Então, eu acabei de comentar para vocês que foi a Revolução Bacteriana que desenvolveu as vacinas, que descobriu antibióticos e outras ações profilácticas que são para erradicar doenças e para prevenir doenças, né? Muitas coisas que hoje a gente acredita como normais, tipo escovar o dente, tomar banho, limpar o cabelo, ir ao médico, né? Ou lavar os alimentos, lavar as mãos antes de comer, são coisas que só vêm para os nossos costumes, a partir de muitas políticas ali para poder mostrar para a população que isso é importante, e isso só vem a partir dessa revolução bacteriana, né? Então, a produção de antibióticos, por exemplo, por sinal, já só começa ali na Segunda Guerra Mundial, né? Então, o desenvolvimento dos antibióticos é um dos grandes trunfos da medicina moderna. Então, vamos nos imaginar, em 1700 e bolinha,
não existia nenhum tipo de antibiótico, não existia pílulazinhas para você tomar quando tá com dor de cabeça, não existia essa ideia de tomar banho todo dia. Aliás, tomar banho é luxo, né? Você toma banho ali uma vez ao mês, se você quiser. Todo mundo tinha o seu mau hálito, as pessoas não lavavam os seus alimentos, nem as mãos, então pronto. Estamos ali e estamos com pandemia da varíola. A varíola, vou dar algumas informações para vocês conseguirem imaginar e fazer esse experimento comigo. É uma doença que também é causada por um vírus, vocês já devem saber disso, com uma taxa de letalidade baixa, é de 30%. Em 1700, uma pessoa que pegasse varíola, então, tinha 2 chances de sobreviver para uma de falecer. Isso significa os 30% ali traduzido para todo mundo entender. Então, assim, vamos lá. Não existe remédios eficazes contra a varíola, não existe vacinação. Os sintomas, eles se manifestam na nossa pele, né? Ela causa pústulas, então, são feridas muito expostas, né? Feridas bem feias. Às vezes, essas feridas, elas são na totalidade do corpo. O paciente, ele vai sofrer muito, ele não consegue comer, porque essas bússolas, elas vão ficar também na glote. Então, vai fechar a glote, ele não vai conseguir beber água. E, se o paciente se recupera, em 93% dos casos, ele fica cego. A boa notícia é que se você pega varíola uma vez, você não pega mais. Mas quem que quer pegar varíola pode ficar cego se fica desse jeito todo, né? Além disso, essas manchas, esses ferimentos, eles fazem com que a pessoa fique transfigurada. Então, muita gente tinha o olhinho ali fechado depois de pegar varíola, muita gente tinha o narizinho já todo desconfigurado, o rosto ficava desconfigurado para sempre também. A partir dessa reflexão, eu apresento para vocês um conto que está na obra Dentro da Noite, publicado em 1910, do João do Rio. O conto se chama A Peste, apesar de falar da varíola. Então, vamos lá. O conto, ele já começa de supetão, no meio de uma frase, né? Por isso que eu falei que eu ia levar vocês para o Rio de Janeiro, tá? Ele está no Rio de Janeiro, ali em 1910, né? Essa tradição da decadência do simbolismo no Brasil, que o João do Rio se filia, né? Então, o conto, ele já começa de supetão, numa frase assim, no meio, a gente começa a ler já assim. E de súbito, um indizível pavor pregava meu banco. Que banco, que pavor, né? A gente vai entendendo isso aos poucos depois da leitura. Então, essa primeira frase, essa ênfase vai recair sobre o medo, esse pavor que pregava esse sujeito que está narrando para a gente a um banco. E, basicamente, o que vamos ver no conto é como esse personagem, no início, ele tá de boa. Não existe nada de varíola, não. Isso tudo aí é mentira, não existe essa pandemia, não. E, quando o conto começa, vocês viram, né? Ele tá totalmente aí apavorado, pregado ao banco de medo, por conta da varíola também. Então, depois dessa primeira frase curta, ele vai falar assim: é um dia brumosamente invernal. O azul do céu parece ter sido feito de filamentos de brumas. O sol como que desabrocha dentro as brumas, e o ar um pouco úmido e um pouco cortante congela as mãos. Tonifica a vegetação e o mar que se vê à distância, num recanto de lodo, tem reflexos espelhentos de grandes escarras de chagas, de olhos escorridos de feridas, a superfície quase imóvel. Vocês percebem, então, que ele está falando aí de uma ênfase de nuvens, de brumas, né? Ele está fazendo justamente uma analogia à teoria dos miasmas, que para o leitor do João do Rio era muito claro. A gente é que precisa ter todo o conhecimento que a gente conversou para poder entender isso. E, em seguida, ele passa para o mar, né? E ele vai usar ali uns vocábulos que relembram uma questão de como se o mar fosse um pântano, né? Então, ele força a mão até um pouquinho para predispor um certo nojinho, né, em que ele vai causar ali à frente da gente um campo semântico, como a gente fala nas letras, que é ameaçador, que é de nojo, que é escatológico, né? Esse mar não parece um mar, parece um pântano. Então, ele faz aí todo Nossa, só são 2 frases, mas ele faz nessas 2 frases toda a recuperação da teoria miasmática que a gente começou a conversar. Né? E um parágrafo depois, ele vai falar assim, ó, um mês antes, ria dessa epidemia. Então, ele admite essa presença dos miasmas, né, que ele conversou, e ele admite que ele não acreditava em nada disso, não.
Ele também conta pra gente, depois, ao longo do conto, que um dos melhores amigos dele estava morrendo de medo da varíola, né? De pegar a varíola, porque ele era um rapaz muito bonito. Então, ele não queria pegar a varíola e ficar todo desfigurado. E aí, o Luciano Torres, que é esse nosso personagem que está contando isso pra gente, ele vai dizer assim: não tenha medo, meu amigo. Andamos todos os dias pelas ruas, rimos aglomerados, vamos aos teatros, qual varíola? Vê como a gente toda ri e goza, deixa de preocupações. Mostrando aí, né? Não te preocupa, senão tu pode acabar pegando. E que varíola o quê? Isso não é papo, né? Dos jornais, é lezeira. É uma banalização que ele faz, né? O Luciano, então, ainda no conto, ele vai receber a notícia que esse mesmo amigo que ele falou para curtir a vida doidado junto com ele, pegou a varíola. E aí ele fica ali arrasado, né? Então ele pega e diz, não, vou visitar o meu amigo, né? Vou visitar no hospital o meu amigo. E aí a gente encontra o Luciano no trem, sentado ao banco, apavorado, né? Parece até o presidente falando da Covid. Exatamente, Samara. Obrigada por dizer as coisas que a gente quer dizer, né? Enfim, meus amigos e minhas amigas, vamos lá. Ele fica ali sentado ao banco do trem, ele pega o trem para ir ver esse amigo dele no hospital, e ele começa, no início do percurso do trem, ele tá ali, não, só vou ver meu amigo mesmo, e ele vai estar bem, não existe nada disso. Enquanto esse percurso vai, também em trânsito ele está, e quando já está chegando perto do hospital, ele se transmutou totalmente em um pavor que o deixa colado no banco, que foi quando a gente começou a primeira frase do conto. Então, o Luciano, ele recebe essa notícia, vai visitar, e a gente tem também ali, em 1910, né, são 6 anos depois da revolta da vacina, vocês lembram que eu contei para vocês, né? Mas está tendo toda uma reestruturação ali no Rio, né? Então, tem uma reurbanização de Ferreira Passos, né? E por isso, às vezes, tem todas umas palavras no conto também, ele fala tram, ele não fala trem. Enfim, tem um cosmopolitismo. E para a gente que agora é tão cosmopolita e tão globalizado, né? Aqui parece um tanto ingênuo até a escrita do João do Rio. Bom, vamos lá então, né? Ele chega no hospital, isso que a gente quer saber, o que acontece para esse conto terminar e a gente poder terminar essa nossa conversa um pouquinho, né? Bom, ele chega no hospital e ele encontra um hospital lotado de gente, e nesse hospital as pessoas não eram chamadas pelo nome. Então tinha assim, as pessoas eram chamadas e identificadas por números. Então, tinha uma mulher perguntando, cadê meu marido 425? E tinha uma senhora perguntando, meu Deus, o meu filho 390 morreu. Né? Então, o que acontece? Mostra-se, então, que os hospitais, de certa forma, né, o João do Rio está mostrando isso para a gente, esse fato histórico sendo documentado aí pela literatura e não por um jornal ou qualquer coisa, ele está mostrando que, de certa forma, os hospitais, eles faziam com que houvesse uma perda da individualização. O sujeito lá é só um paciente, e vai ter tantos outros pacientes que eles vão numerar logo esses pacientes, e ninguém ali é importante, ninguém precisa ver a família. Aquela ideia, né, de que o médico ia na casa da pessoa, e a família ficava ali servindo até como uma espécie de enfermeira, né, acompanhando aquele convalescente, ela é muito antes, então, dessa revolução da bactéria. Agora existem hospitais, todo mundo de branco, ninguém pode entrar. E isso parece que perde um pouco a humanização da medicina nesse momento do advento do hospital, né? E para vocês entenderem melhor, então, lembrem aí do médico da Madame Bovary, né? Ele ia na casa das pessoas, por vezes até ele ficava doente por ir na casa das pessoas e cuidar delas, mas agora não. Eram as pessoas que iam até esse local frio, branco, que fazia com que elas fossem chamadas por números, tal qual num presídio até, né? Ou tal qual numa ideia até mesmo de abdução, porque eles falam de uma maneira muito interessante no conto, vocês precisam ir até ele depois, viu? Bom, mas vamos lá então. O Luciano, ele é autorizado a ver o amigo dele, ele fica até apavorado, um pouco incomodado, né, com aquele tanto de gente, mas ele é autorizado, só que ele fica incomodado porque o médico, ele fica hesitante. Não, mas você já foi vacinado? O Luciano diz, fui. Tem certeza que quer ver? Tenho. Mas ele tá vivo mesmo, enfermeiro? A enfermeira diz, acho que tá. E aí o Luciano fica, gente, mas como que é isso, né? Como que eles não sabem nem se o meu amigo tá vivo? O meu amigo era belíssimo, era uma pessoa que não era qualquer, né? Então ele fica ali super arrasado. E aí o conto vai começando a ficar com frases muito curtas para mostrar um certo movimento, né? Do Luciano até ver esse amigo. Então ele fala que o enfermeiro acompanhou ele muito calmo e ele estava achando isso estranho.
E aí ele fala, abri uma porta, entrei. Entrou também, fechei. Passou um corredor, passei. Entrei, vi meu amigo. E aí ele vai falar, então, justamente que era um monstro variolento, que ele não reconhecia, ele só sabia que era o amigo dele, porque o amigo dele tinha um cabelo bem pretinho, e ele reconhecia o cabelo do amigo. Ele nem fala nada pro amigo, ele sai dali totalmente apavorado, cai na rua, começa a gritar que existe varíola, começa a se sentir febril, olha para o sol, vê um monte de nuvem, começa a se sentir apavorado como se as nuvens estivessem sugando ele, e no final do conto a gente descobre o quê? Não é nem ele que está contando pra gente o conto. É uma pessoa e ela coloca só uma nota. Luciano Torres está no hospital infectado de varíola. Então, o que isso quer dizer pra gente, né, meus amigos e minhas amigas? Quer dizer, não diretamente, João do Rio não fala diretamente, mas como ele recorre à teoria dos miasmas, ele vai dizer, entre linhas, por medo, o Luciano contraiu varíola, né? Bom, o medo, o susto, o pavor, o desbrio, a literatura e a história cultural apresentam ali diversas facetas de como a gente pode lidar com esse assunto, de como esse sentimento não é necessariamente tão novo e como a gente pode promover, a partir disso, algumas reflexões sobre como as pessoas lidaram com isso no passado, no mundo real e também no mundo ficcional, porque, de certa forma, eu defendo muito, a partir da história cultural, que o mundo ficcional, ele fala sobre o seu tempo, ele documenta o seu tempo. Então, o medo e a angústia nascem de um sentimento até de perigo, né? Em que o real e o imaginário, eles se sobrepõem e fazem com que a gente crie, justamente como o Luciano, uma ideia de que as próprias nuvens o consumiram e o levaram a uma doença, né? Então, ao longo da história da medicina, como eu falei para vocês desde o início da palestra, e especialmente no século XIX, o medo ele era considerado um fator que criava essa susceptibilidade, né? Uma predisposição ao aparecimento das doenças. E a gente vê isso no conto do João do Rio, intitulado A Peste. Embora trate de varíola, como eu falei, o conto ele cria ali uma relação empírica, então, entre causa e consequência, né? Ele não diz pra gente que ele estava com medo e ficou doente. Mas está escrito entre linhas, né? O João do Rio sabe que o público leitor dele de 1910 vai ter intimidade para entender isso, assim como o público leitor lá no Dostoiévski ia entender o que o outro estava falando sobre o fígado e sobre ser uma pessoa má, que retomava a teoria dos humores do Hipócrates. Então, para concluir, falei demais, né, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, vou citar só mais um exemplo da literatura bem rapidinho, que é o exemplo do Mark Twain. Ele é dos Estados Unidos, é um cara super divertido, super irônico, e ele tem algumas publicações sobre literatura de viagem, ali em 1867. Innocence Proud é um dos romances mais conhecidos que ele tem, e eu quero citar para vocês a autobiografia que ele escreveu dele mesmo, em que ele relata ali algumas viagens que ele fez da Filadélfia até Terra Santa, né, em que ele é colocado várias vezes ali em surtos de cólera. Então, ele é muito irônico, a gente nem sabe se o que ele fala nos seus relatos realmente aconteceu ou se é só ele tá tirando sarro. Mas na autobiografia dele, ele vai contar que quando ele tinha 14 anos, ele nasce ali em 1835, ele nasce durante um surto de cólera, né? Inclusive foram 6 epidemias de cólera, né? Então a cólera vive ali 115 anos. E a primeira foi em 1817, a última foi em 1900 e bolinha, 1920. Então, nesse intervalo, o cólera rodou o globo por 6 vezes, né? E aí, o Mark Twain vai dizer pra gente o seguinte: aqueles eram os dias de cólera de 1849. As pessoas ao longo do Mississippi estavam paralisadas de pavor. Aqueles que podiam fugir, fugiam, mas muitos morriam de medo durante a fuga. O pavor matava 3 pessoas para cada uma que o cólera matava. Aqueles que não podiam fugir se mantinham ensopados com ungüentos preventivos contra o cólera. Minha mãe escolheu o tônico de Perry Davis para mim. Ela não se preocupava por ela mesma e evitava todo tipo de preventivo. Mas ela me fez prometer tomar uma colher de sopa do tônico todo o dia. Originalmente, eu tinha a intenção de manter a minha promessa. Mas no momento em que eu disse isso, eu não conhecia tanto sobre o tônico quanto eu passei a conhecer depois de experimentá-lo.
Então, o que acontece, gente? O Mark Twain, ele dá aí uma explicação bem pequenininha pra gente, que não vou me demorar, adoraria explicar isso para vocês por mais tempo, mas ele dá uma informação bem pequenininha aí que conversa com a do João do Rio, lembra? Ele fala assim, ó, para cada 3 pessoas que morriam de medo, uma morria do cólera. Então, de novo, eles estão remetendo essa ideia dos miasmas, e de novo eles estão remetendo essa ideia do medo. A questão toda, minha gente, é que a medicina, por vezes, utiliza o medo para fazer o achatamento da curva, né? Ela utiliza o medo também para fazer propagandas com que a gente consiga se prevenir. Então, o medo, por vezes, ele foi alimentado pela literatura, pelo cinema, pela televisão, também para tentar nos proteger, né? E é interessante e contraditório como a medicina vai ficar toda hora reafirmando ao longo da sua história essa vivência de medo. Bom, eu ia conversar um pouquinho com vocês sobre como isso estava nos jornais, porque a Netflix não inventou nada, né, meus amigos? Vocês sabem disso, né? A gente tem o que a gente chama de romance de folhetim nas letras, né? Que a gente pega um termo francês que é romance de folheton. E a gente vai ter, então, justamente isso. Vamos ter vários autores falando sobre medo em jornais. Toda vez eles colocavam um capítulo dos seus livros, né? E depois disso, só no domingo seguinte é que a gente tinha um outro capítulo. Então, aquilo que a Netflix faz de colocar um episódio, o episódio terminar no máximo que a gente quer ver, e só ter na semana que vem, bem, é a literatura que inventou isso na época lá dos jornais, do advento deles. Eu ia falar para vocês sobre isso e sobre como o medo foi alimentado em diversos textos que iam para diversos jornais, né? Mas não vou me demorar, então já vou fazer minha conclusão, tá bem? E aí a gente conversa abertamente o que vocês quiserem. Bom, concluindo então. Quantas vezes nós já discutimos e enumeramos as diferenças entre os seres humanos e outros animais? Muito se diz sobre o animal racional, o único que fala, que ri, que chora, que sabe, que eventualmente chegará ao fim. A própria definição de Homo sapiens, o homem que sabe, muitas vezes não é suficiente e desejamos ir além, pensando no Homo ludens, né, que é o homem que brinca, ou no Homo faber, que é o homem que cria, né? Eita, muito homo. E mais recentemente, a gente também pensa no Homo Deus, né, que é um homem divino que tem ali em si tudo e só precisa soltar esse seu Deus interior. Então, agora, todas essas diferentes visões sobre homos e sobre o que nós somos, de certa forma, elas têm uma coisa em comum, e vocês devem concordar comigo: a narração. Seres humanos contam histórias a outros e a si próprios o tempo inteiro. Da criança que brinca na casinha dos amigos, até ao jovem que relembra uma história engraçada da sua juventude mais longínqua, até uma memória de uma viagem, a fofoca dos escritórios, a notícia do Jornal Nacional, a nova série do Netflix. Nós estamos mergulhados completamente em narrativas, sejam elas linguísticas ou imagéticas, porque a gente também faz uma narrativa no Instagram. A gente só conta aquilo que a gente quer. A gente faz uma narrativa no Facebook. A gente faz uma narrativa ao vestir uma roupa e não outra. Nós vivemos e revivemos histórias reais e imaginárias em nossas cabeças, ininterruptamente. E elas são, certamente, um pré-requisito indispensável para a nossa experiência como indivíduos e como grupo. Assim, talvez devêssemos falar, acima de tudo, no que eu proponho agora: um homo narrens, um homem que narra. Sendo inerentes e imprescindíveis à vida humana, as narrativas preenchem um papel duplo. Ao mesmo tempo que são as consequências diretas daquilo que vivemos, desejamos ou tememos, as narrativas também são a consequência do que nós vivemos e do que nós tememos. Elas refletem aquilo que acreditamos e buscamos como indivíduo e como grupos, mas elas também criam essas próprias crenças e buscas. Dessa forma, elas nos confrontam continuamente com o problema do ovo e da galinha que eu tinha citado lá na introdução. Um filme como A Cidade de Deus, por exemplo, retrata várias ânsias, vários medos ligados à violência que já existem. E é, portanto, uma consequência, né? Mas o filme Cidade de Deus também forma e dissemina essas mesmas ânsias e medos. E, portanto, o filme Cidade de Deus também é uma causa de pensar daquela forma sobre determinada população.
A história que contamos molda nossos olhos sobre o mundo e influencia diretamente as nossas ações nele. E é por isso que a arte e a literatura são profundamente relevantes. Essa dupla função das narrativas tem sido muito estudada recentemente em pesquisas envolvendo a neurociência e estudos literários em relação à psicologia experimental. Obras acadêmicas como Sterling in the Science of Mind, do David Orman, ou The Sterling Animal, do Jonathan Gratian, se discutem várias dessas ideias, né, que eu aqui exponho para vocês humildemente. Alguns efeitos dessas narrativas são positivos. Narrativas nos ajudam a desenvolver uma capacidade de empatia, de gerenciamento de conflitos, de sociabilização, mas outros efeitos são negativos. Histórias que fazem apologia à violência e à tortura podem nos transformar nos mais intolerantes e extremistas seres da história, conforme Meg Nelson em The Art and of Cruelty. As doenças são um tema constante e recorrente em muitíssimas narrativas, que perpassam não só a literatura e o cinema, mas também o discurso dos médicos e também o discurso das notícias. Coletivamente, essas narrativas nos apresentam diversas formas de pensar sobre a vulnerabilidade do corpo e influenciam a maneira como a gente nos vê quando a gente adoece. Existe, portanto, uma relação direta entre a representação das doenças nas narrativas e a nossa relação com a nossa vida cotidiana. Há uma complexa interação entre doenças e literatura, e até mesmo cinema, que afeta diretamente as nossas vidas. Só para dar um exemplo básico e já concluir para vocês, basta a gente pensar nos números de filmes, né, que retratam a luta de pacientes contra o câncer, o que é ali, com frequência, uma fonte de informação, de coragem, de inspiração. Mas também vale pensar em como a representação das doenças pode ser manipulada para iludir. Como, por exemplo, muitos dos discursos que circundam a dengue no Brasil, e nós precisamos falar disso. Embora escutemos continuamente que a água parada nas plantas e nos nossos quintais é um fator crucial para a propagação das doenças, a sua verdadeira causa epidemiológica, segundo os estudos, é muito mais complexa e envolve de forma muito mais significativa a ineficácia de políticas públicas que promovam o acesso ao saneamento básico, a moradias e a qualidade e a proteção do nosso ecossistema. Do ponto de vista do sistema político, é muito cômodo, meus amigos e minhas amigas, criar e disseminar uma narrativa simplória, né, uma representação quase que mitológica da dengue, em que a própria população que sofre com a doença é responsável pela sua disseminação. Assim, o paciente ele se transforma imperceptivelmente na vítima do agressor. Assim, o seu vizinho se torna seu maior inimigo e vocês deixam de se unir para verificar o verdadeiro agressor que está por trás de tudo isso, o verdadeiro responsável. Isso também acontece com o coronavírus. A coisa de divulgarem que não existe tantos internados em hospitais por conta do coronavírus e que mesmo a curva estando lá no topo e mesmo a OMS falando o tanto que ela está falando sobre a nossa curva, é justamente porque os hospitais foram fechados. Os hospitais que são para assistir o corona não foram fechados. Então, é claro que os leitos vão diminuir. E muitas vezes, a maioria dos profissionais da saúde são coagidos para não registrar mais nos boletins de óbito que é por conta do coronavírus que aquele paciente faleceu. Então, é óbvio que a morte também vai baixar nessas estatísticas. Em suma, a representação artística e midiática das doenças é um fator determinante na forma como a gente se relaciona com a nossa saúde. Refletir sobre essas representações nos permite identificar e compreender diversas posturas individuais e sociais. Essa é a grande contribuição, então, que a literatura pode trazer para o que a gente chama de medicina humanística ou de medicina humanizada. Muito obrigada. Então, parabéns, Mariana. Sua palestra foi muito inspiradora, realmente muito explicativa, muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento tão realmente confuso, e realmente é algo que pode expandir um pouco a nossa visão sobre essa situação. Então, vamos agora abrir para algumas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar pelo chat. Você está recebendo várias parabenizações aqui, várias
para os elogios. O Jorge Mitoso tem uma pergunta. Deixa eu ver se mais alguém aqui tem. Janice Vieira tem uma pergunta. Então, eu irei ler aqui a pergunta da Janice Vieira. Primeiramente, ela diz parabéns pela excelente apresentação. Foi um diálogo entre a literatura e a medicina muito gostoso de ouvir, você arrasou. E eu tenho uma pergunta. Gostaria que comentasse a respeito da medicina vibracional ser um tanto banalizada pela tradicional, ainda que tenham comprovações científicas. Obrigada, gente. Obrigada pelas felicitações e por conseguirem conversar comigo sobre isso. Eu fico muito feliz. Só respondendo um pouquinho lá em cima, o Erasmo Vieira, ele destacou aqui que, então, eu acho que eu estava falando sobre a questão dos números nos leitos, né, que era colocado ali no João do Rio, e ele colocou a individualização hospitalar até hoje insiste. Hoje a identificação com números ainda existe, agora é o número do leito. Reafirmando, então, aí na medicina moderna, né, essa questão que a gente pode chamar, pelo menos na história cultural e na sociologia, de perda da individualização. E a Samara também colocou que é uma espécie de desumanização dos pacientes para ficar mais fácil em caso de perdas, né. Bem, respondendo a Alessandra Paiva, eu não vou comentar o Cortiço, seria muito longo esse comentário, mas acho que você pegou a ideia. Realmente, o Cortiço é uma das obras que mais pode dizer para a gente sobre isso. Daí vou para a Janice Vieira. Ótima pergunta. Bem, aquilo que a gente chama de medicina vibracional é a medicina, e aí você me corrige, Janice, se eu estiver errada, é a medicina que a gente entende como tratamentos que podem estar juntos com a medicina tradicional, né? Tal qual a acupuntura, yoga, reiki e outros, né? O reiki, por exemplo, e a meditação são medicinas vibracionais que têm comprovação científica e são... o reiki, ele é reconhecido pelo SUS, né? Então, o que eu posso te dizer? Ser um tanto banalizada pela tradicional. Eu acho que isso se coliga ao UTS, Janice, porque assim, se você for parar para pensar, mesmo que o UTS tivesse lá os seus cogumelos e não tivesse uma boa explicação, como a gente colocou, ele não seria banalizado na sua época. Ele tinha aqueles cogumelos, ele comia eles, dava tudo certo e tudo bem. Né? O xamã, o pajé e tudo mais conversavam ali com médicos e trocavam saberes que eram, então, médicos ritualísticos. E hoje, ainda que essas teorias que são influentes nos nossos neurônios, como as questões vibracionais do Reiki, que tem ali uma ideia de que cada célula tem no núcleo o que a gente chama de Ki, né, no Japão, que é justamente essa questão vital, ainda que eles tomem essa ideia como se a gente fosse um grande Wi-Fi, né, e pegasse ali, então, a partir de estados meditativos, uma melhoria de saúde, isso é muito mal visto na questão tradicional, porque isso cai na economia farmacêutica e isso cai na maneira como os médicos não querem se atualizar, eles não querem esse tipo de terapias para competir com terapias que eles ganhem dinheiro, que eles lucrem e que eles façam com que a gente mantenha ali um contato com eles numa medicina dada como tradicional. Né? Então, isso tem a ver com a indústria também. Eu espero ter te respondido. Então, vamos para a pergunta seguinte, da Raquel Lira. Fiquei pensando em nosso contexto amazônico, imaginando essas possíveis influências na literatura indígena. Mari, a tua pesquisa contemplou alguma literatura regional a respeito desse tema? Aí ela parabeniza pela palestra. Raquel, a minha pesquisa é só sobre isso. Essa ideia de pesquisar sobre medicina, ela surgiu num dos meus capítulos da dissertação, em que, enfim, eu estudo literatura, né, como você sabe, mas algumas pessoas aqui talvez não acompanhem, e uma das obras que eu estudo tem justamente uma representação ali de médicos europeus que matam um pajé devido eles quererem as fórmulas que esse pajé tem, isso na ficção. Então, eu busquei artifícios sobre isso, né, e a gente tem vários, a gente pode conversar sobre isso livremente. O Capotem, por exemplo, né, que é o Capotril, que é para
inflamações, reumatismo, e até mesmo, às vezes, utilizado antigamente para tratamento de câncer, ele foi descoberto na víbora brasileira, né? Que é algo que foi descoberto por um pajé aqui da Amazônia. E tem várias outras medicações, né? Várias outras que a gente pode citar, até mesmo, me fugiu o nome agora, mas até mesmo aqueles que a gente utiliza para fortes dores, né? Não me lembro agora, a galera da medicina pode me ajudar. Medicação que é utilizada para dores muito fortes, como dores cancerígenas, enfim, tumores, é também descoberto aqui na Amazônia. E a maioria dessas descobertas, quando elas são realizadas, normalmente tem, então, a morte desse pajé para que esse ser europeu, este homem, possa patentear aquilo como dele, né? Então, isso eu só estou falando do século XX, né? Não estou nem indo na história, nem forçando a barra de tentar fazer recuperação documental. E isso é muito grave. Então, sim, eu acho até que é muito mais forte ainda quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de história relacionada à Amazônia. Mas aí seria, eu acho que, outra palestra. Então, a próxima pergunta, do Jorge Mitoso. Há representações literárias e até mesmo no cinema que podem representar essa questão da medicina vibracional? Nossa, mas estão me colocando umas perguntas, né? Estou me sentindo aqui poderosa para responder tudo isso, até beber água. Olha, sobre representação literária de medicina vibracional, forçando a barra, eu diria que Mary Shelley mexe muito com isso, não só no Frankenstein, mas também no Frankenstein. Ela vai mexer com esse universo maravilhoso e místico de medicina, e Harry Potter também, por que não, né? Harry Potter faz ali, então, curas e tudo mais, a partir dos bruxinhos e toda aquela ideia fantástica. E daí a gente está tendo, sim, uma representação de algumas partes do que a gente pode entender como medicina vibracional. E como eu citei para Raquel, algumas representações sobre pajés e como eles são mortos na literatura também. No cinema, Matrix e forçando a barra, Doutor Estranho. Doutor Estranho, com certeza, mostra aí pra gente como a medicina é relacionada, então, a essa questão energética, essa questão mais holística, em que entende o ser humano a partir de um conhecimento psicológico que vai nos neuromotores dele a partir de energias, né? Ou da raiva, ou da angústia, ou da alegria, ou de estados de calma e tranquilidade, como os estados meditativos. Existem exames de imagem de pessoas que estavam ali meditando e fizeram, então, o exame da imagem cerebral, e essas pessoas estão com o cérebro muito mais ativo, muito mais funcional do que pessoas que estavam ali só pensando nos seus problemas. A gente já tem comprovações sobre isso. Eu acho que as artes mexem muito com isso. Vocês podem me dizer melhor que séries que falam sobre medicina e esse lado mais mágico e mais místico, né? Eu não sei muito disso. Assim, uma colaboração, tem um filme que era sobre o Dr. Mesmer. Ele fala sobre, não exatamente sobre como cura realmente comprovado, né, porque ele é mais tratado como um idealizador, uma pessoa muito empolgada com o processo de cura dele através da energia e tudo, sem um aprofundamento necessário nisso. Mas é um filme bem interessante sobre essa questão, é histórico, né, o Dr. Mesmer realmente existiu, então eu acho bem interessante isso. O Jorge continua aqui, ele diz: tenho visto muitos movimentos que defendem a permanência do SUS e sei que ele promove tratamentos como Reiki e acupuntura. Como você visualiza essas práticas e os desafios que o SUS tem pela frente? Bom, o SUS ele é um sistema muito novo ainda, né? E aí eu retomo até a fala do Erasmo Vieira e a nossa ideia aí de como o hospital em si, o laboratório em si, antes vinha a prática e depois a teoria, né? Então, tudo isso ainda é muito novo. E, obviamente, se tudo isso ainda é muito novo, a gente tem muito a aprender ainda, né? Mas o que eu acho é que nós precisamos, sim, defender o SUS com unhas, garras e dentes. Não é porque você tem plano de saúde que você não utiliza o SUS, né? Se for o caso de alguém que fale isso, a gente pode corrigir rapidamente, porque essa pessoa, ela utiliza o SUS a partir do momento em que ela vai num restaurante e esse restaurante foi ali visto que tá tudo limpinho, tá tudo certo, porque é o SUS que faz isso. A pessoa utiliza o SUS quando vai, mesmo que pelo seu hospital particular, tomar uma vacina, porque as pesquisas são feitas via SUS. Então, o SUS, ele ultrapassa muito aquela ideia comum que a gente tem de um hospital desumanizado.
E daí, retomando aí tua pergunta, deixa eu dar uma lida. Bem, como eu falei antes, né, acho que foi por isso que você fez essa pergunta, o reiki já é reconhecido pelo SUS, né, a acupuntura também em alguns estados. Então, como que eu visualizo essas práticas? Para mim, essas práticas são completamente válidas, porque a medicina em si, ela só está evoluindo, a gente não sabe quase de nada. Então, somar essas práticas a outros, como o Utz somava lá a ideia dos cogumelos e de várias outras que ele deveria ter, ainda que essas práticas talvez sejam explicadas por teorias que depois sejam renovadas e desmentidas, ainda assim é importante a gente fazer parte disso enquanto seres humanos e tentar entender melhor, né, como isso funciona, como a gente se sente, fazer esses experimentos um pouco, tomar um chá de alecrim quando tiver ali com um problema de insuficiência renal ou algo assim. Às vezes funciona ainda que o nosso médico vá torcer o nariz, porque, na verdade, nós somos muito livres para isso, e na história da medicina foi mostrado que muitas pessoas ali que acreditavam em miasmas não estavam totalmente erradas, né? Porque, queira ou não queira, algumas bactérias e vírus vêm pelo ar, né? Então, não havia totalmente um não consenso. O que havia é que não tinha ainda uma teoria para explicar tudo isso. Então, eu visualizo como um desafio de implementação sem preconceitos, como eu falei para a Janice, mas eu acho que o SUS ele precisa melhorar e talvez essa ideia de narrativas medicinais, a maneira como se fala com o paciente, a maneira ficcional como a gente vivencia a medicina e a maneira como a gente entende a medicina desde criancinha, talvez ajude também para que a gente supere alguns problemas que o SUS apresenta. Mas o SUS é um projeto lindo, é um projeto que é muito comentado até fora do Brasil. É uma pena que a corrupção política esteja tão forte dentro do SUS. Mas o SUS em si, ele é bonito e ele precisa ser protegido. Muito bem colocado. Só respondendo aqui, a Júlia me ajudou, ela falou da morfina. É isso mesmo, Júlia. Foi a morfina que eu estava citando. Eu citei o Captopril, né? E eu queria citar também a morfina, queria citar alguns outros aqui que me fugiram completamente, mas se eu for lembrando, eu vou citando aí para Raquel e para todo mundo que perguntou sobre essa questão indígena. Então, a próxima pergunta, do Alessandro Paiva. Mari, quanto aos rumores que Hipócrates expõe, sabe-se que hoje na medicina quântica há alguma similaridade através dos átomos, justamente devido à questão dos sentimentos e afins, que a palavra tem um certo poder na melhora do paciente. Gostaria que você comentasse algo sobre essa semelhança e também quero te dar os parabéns, foi maravilhosa. A semelhança, deixa eu tentar ver se eu entendi, a semelhança entre a medicina quântica e a teoria dos humores do Hipócrates, né? Acho que foi isso. Bem, eu confesso que eu não leio muito sobre medicina moderna, né? Eu estou mais aí na história da medicina, essa é a minha área em si, mas quando a gente entende sobre narrativas medicinais, e quando a gente até falou sobre essa questão de, por vezes, essas palavras serem um tanto beligerantes, né? Quando a gente falou ali de câncer e como existe essa ideia de combate e tudo mais. Então, eu acredito que justamente essa ideia dessa medicina quântica seja responder de uma maneira diferente, né? Seja responder de uma maneira, então, mais positiva. O que eu sei é que, por exemplo, nessa vertente, pacientes de câncer atual, eles têm fichas, né, em que eles colocam como eles estão de 0 a 10, e eles, nessas fichas, sempre é tentado mostrar motivos para esse paciente ficar feliz, apesar de tudo. Eu acho que por aí, né, essa questão de poder, essa questão energética que a gente tanto se preocupa, e é interessante que a gente se preocupe dessa questão energética e dessa questão atômica, no momento em que a gente está tão cheio de internet, tão cheio de ideias, parece que a gente está começando a entender que assim como o celular tem as suas energias para estar aqui, eu estou com energia elétrica, estou com energia da internet, assim também parece que a gente está começando a dizer, eu estou com energia baixa, eu estou toda... não tô mole, preciso recarregar as energias. Então, parece que está começando a ter uma ideia assim, que talvez depois, aí no futuro, tenha uma Mari do futuro comentando que existia na história essa ideia, e aí, enfim, né? E eu acho que isso é para o futuro, eu acho que está ainda começando a crescer, né? E eu não tenho muito o que comentar, até foi uma novidade, vou pesquisar mais sobre o assunto. Obrigada, Alessandra. Então, teve vários comentários aqui colaborando, inclusive, a Diana mencionou série Good Witch, da Netflix, e como uma que toca nesse contraste entre medicina ocidental, laboratorial e a manipulação de produtos orgânicos, de ervas e afins.
e a medicina não ocidental, né? É bem interessante esse diálogo diretamente com essa questão das mulheres que sempre realmente mexeram com ervas e produtos medicinais e acabaram sendo, inclusive, alvo do medo dos homens. Então, já que não tem uma pergunta explicitamente aqui, eu queria abordar uma questão, não é nenhuma questão, né? Não é bem uma questão, é mais algo para você comentar, que é da doença voltada ao psicológico, né? Você citou a história da loucura do Foucault e me lembrou um pouco esse questionamento que eu tinha, que pouco se fala disso, mas a depressão foi uma das grandes causas que influenciaram diretamente a morte de indígenas e escravos na colonização, né? Eu recordo de um filme brasileiro, inclusive, a História de Amor e Fúria, onde o personagem mesmo diz que um dos motivos para morrerem tão jovens era que uma alma nascida livre não consegue viver muito tempo em cativeiro. Então, não sei se existem, ou pelo menos o meu conhecimento limitado sobre o tema não me permite citar, né, nenhum livro com ênfase nessa questão, mas, obviamente, eu creio que devem haver estudos voltados a isso. Voltados a essa ideia da psicologia a partir de quê? Desculpa. Era só uma questão para você, para comentar mesmo, essa questão da psicologia, a questão da depressão como uma das causas que influenciaram diretamente a morte de indígenas e escravos na época da colonização e tudo. Perfeito. Bom, tá aí, né? Eu acho que com certeza deve existir, né? Existe representação para tudo. O que eu sei é que há muitas representações na área de como é que eu posso dizer, né? Numa área que é mais de literatura relacionada a artes plásticas, não é em si uma narrativa, né? Mas é uma narrativa em signos, enfim. Bom, pode fazer, viu, Diana? Se você quiser escrever, eu já vou aproveitando, senão não tem problema, depois você faz. O que eu posso dizer, e que tem a ver com essa questão de como o psicológico, como a depressão afeta, né? Nessas literaturas de medo, a gente tem muito disso, né? E tem várias literaturas aí de horror, ou literaturas que representam o medo de alguma forma, mas, assim, especificamente sobre essa temática, acho que é uma coisa que cabe a gente a pesquisar mesmo, deve existir. Eu estou lembrando de umas artes plásticas sobre isso, mas, assim, sobre alguma obra que represente diretamente. Deve ter pelo menos um conto, deve ter, né? Sim, mas pode é uma fazer uma questão para a gente recuperação. refletir, mas escasso ainda nessa É, temática material. É nossa, justamente até fiquei curiosa. É sim, uma ótima pergunta, é uma ótima até pesquisa, né? Vamos fazer sim, isso, então. vamos fazer isso. Já fiquei Precisamos. precisamos. Eu fiquei empolgada. Então, você vai colaborar com alguma coisa, Diana? Você quer ligar o microfone para falar? Oi, boa tarde a todos. Primeiro, parabéns, Mariana, excelente, excelente. Estava vibrando aqui, parabéns, Anne, pela mediação também, muito boa. Só que eu lembrei, enquanto você estava comentando e com as perguntas do pessoal, sobre a questão do Centro de Medicina Indígena, que a gente tem aqui em Manaus. Eu acredito que você conheça, né? Se não conhece, convido a conhecer, mas tenho quase certeza que conhece. E aí eu trabalho no projeto de extensão, sou monitora da professora Geviane, e numa das nossas reuniões, um dos nossos colegas do projeto de extensão trabalha diretamente lá, né? Trabalha no projeto, lá no Centro de Medicina Indígena. E logo que começou a chegar os primeiros, digamos, primeiros surtos da pandemia em Manaus, ele contou pra gente que logo as pessoas começaram a chegar perguntando se eles tinham a cura para o coronavírus, se eles tinham o tratamento, enfim, se eles tinham as respostas que a gente precisava, né? Tanto pessoas que já costumavam frequentar o Centro de Medicina Indígena, quanto pessoas que nunca estiveram lá, né? Então, é um comentário, não é bem uma pergunta, né? De que quando as coisas apertam, quando a medicina ocidental não tem uma resposta, a gente volta para as origens, né? A gente retoma o nosso olhar para aquilo que a gente tanto nega, aquilo que a gente tanto se coloca contra, né? E fala a gente enquanto humanidade, enquanto população, né? Não a gente, nós aqui reunidos. Mas, enfim, só para comentar isso, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, de que toda vez que alguém fala sobre o medo de algo, eu lembro daquela frase da Hermione,
que fala que o medo do nome só faz aumentar o medo da própria coisa, né? Uma coisa que a gente estuda em semântica e que agora a gente tem vivenciado com certa força, né? A gente não nomeia as coisas ao nosso redor para não dar força e para não dar lugar. A gente não chama o presidente pelo nome, a gente não chama o Covid pelo nome. A gente vai dando apelidos para tentar tirar o peso, para tentar tirar o lugar, né? E aí, enfim, eram esses o comentário, na verdade, era sobre o Centro de Medicina Indígena e acabei indo para uma outra coisa que eu olhei para a Ana e lembrei. E, enfim, era isso. E muito obrigada. Mais uma A vez, gente obrigada agradece pela colaboração. Muito obrigada, Diana. A Samara, inclusive, também comentou que tem os professores da UEA, do núcleo de Tabatinga, se eu não se engano, que fazem estudos acerca de saúde indígena também. Muito interessante isso. Obrigada, Diana, obrigada, Samara. Eu até relembro que não é só o que a gente estava falando lá em cima, eu lembrei também do quinino. O quinino foi descoberto pelos tupis, né? O podofloxacin, que também é utilizado na prevenção contra o câncer, ele é descoberto ali por Esquena, né? Que é uma população que vive perto da Venezuela, também aqui, índios aqui nossos, e os Esquena também tinham um tratamento para diabetes, que foi perdido devido ao assassinato do pajé da época. Então, eu creio de Isamara e todos os envolvidos nessa concepção tão relevante, né, sobre a medicina indígena, que com certeza é uma das mais avançadas que nós temos. É uma pena que a medicina indígena ela tenha se perdido por enfim, por xenofobias, por preconceitos e por covardia dos europeus. É uma pena que isso tenha acontecido ao longo de tantos séculos, é uma pena que eles não tenham registrado, mas eu nem acho que nós somos merecedores dos registros deles, por sinal, acho que a gente tem que apanhar um pouquinho, sabe? Porque é muito triste o que acontece, né, na medicina e na história indígena como um todo, e a nossa luta é constante por isso, eu posso dizer isso enquanto pesquisadora da área. Eu fiz uma palestra sobre isso, né, na terça-feira, então eu não vou me repetir muito, mas eu me ressinto de não conseguir trazer aqui para vocês nessa palestra de hoje mais sobre o assunto. Acho que foi mesmo porque seria muito grande, seria abissal, né? Mas eu espero que vocês, então, me deem a oportunidade de conversar mais sobre o assunto com todos e todas. Num futuro próximo, quem sabe, a gente pode voltar a esse assunto e recortar, então, apenas para questões indígenas, não apenas de medicina, mas também, como a gente falou, da indústria farmacêutica, que está muito ligada à história da medicina indígena. Então, acredito que tem mais alguma pergunta? A Vanessa Loyola acaba de dizer que minha avó, que é indígena, diz que não ensina o que sabe aos pálidos porque eles só querem ganhar dinheiro, não querem curar realmente. Tem essa questão Essa ideia é bom. Da indústria. A Diana acha que você deveria ministrar uma disciplina sobre o tema, eu também acho. E, de restante, muitas parabenizações, realmente foi uma palestra muito inspiradora, acredito que muito relevante nesse momento que nós estamos vivendo, até inspirador. Então, acredito que podemos finalizar por hoje. Agradeço novamente a Mariana por ter trazido esse tema tão importante, numa edição tão empolgada, inclusive, tão realmente inspiradora, não só pelo tema, mas pela própria forma de abordar o tema. Então, muito obrigada, Mariana. Temos algum aviso para as próximas comunicações? Só fazer uma última colocação, então, agradecendo a presença de todos. Eu vi muitas pessoas da área da saúde dizendo que estavam, né, em plantão e pararam para assistir um pouquinho. Que honra ter reunido alguns colegas da saúde, da microbiologia, também estou vendo aí a Júlia, né? Júlia, desculpa, Júlia. Estou vendo, então, uma galera, a Alessandra mesmo, também da área da saúde. Muito obrigada à presença do meu orientador, que me apoia muito e que também me fez despertar para essas ideias de contradição entre medicina e modernidade.
Me perdoem qualquer questão de bom humor, mas eu queria levar esse assunto o mais leve possível para que vocês não se sintam aflitos e aflitas. Muito obrigada. Amanhã é meu aniversário, então vocês me deram um presente de estar aqui comigo. Eu estava muito nervosa no início e eu acho que agora eu saio daqui de alma lavada de ter conseguido, né, dar para vocês ao menos um pouquinho dessa ideia aí que eu tenho estudado, que é uma ideia que está surgindo agora, então estou nova na área, estou pensando nisso para um doutorado, e muito, muito obrigada mesmo pelo respeito que vocês levaram e por nós podermos compartilhar tudo isso, ainda que por aqui. Obrigada por terem deixado eu ficar um pouquinho com vocês por via remota. Muito obrigada. Acho que para semana que vem, então, nós temos terça-feira, Terra à Vista com a Leilane Palma. E terça-feira também uma entrevista da professora Claudiana. Então é só ficar ligado nas nossas redes sociais que vocês veem tudo por lá. E quanto à gravação dessa palestra, ela em breve será colocada em um dos nossos canais do PPGLA. É só vocês ficarem ligados também que a gente sempre avisa pelas redes sociais. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, nós que agradecemos. Feliz aniversário, Mariana, adiantado. Obrigada. Muito obrigada.